Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora do Real ID, a identidade americana, que olha só que coisa, o governo Trump está querendo exigir agora para viagem de avião identidade lá nos Estados Unidos, hein? Eu já falei para vocês que esse negócio de identidade aqui no Brasil, eu falo, não que o Peter é contra a identidade, que absurdo, tem que ter identidade, tem que mostrar identidade sempre que alguém pedir. Não, gente, isso é uma falha de privacidade enorme, isso é uma invasão de privacidade absurda e sem sentido, que a gente jamais deveria aceitar esse tipo de coisa. Lá nos Estados Unidos eles estão perdendo a guerra também, estão perdendo agora. A gente aqui no Brasil já acha super normal mostrar identidade para qualquer coisa. Guardinha aqui no Brasil, se tu não tiver identidade na rua, já acha que pode te prender e coisa e tal, como se fosse uma coisa normal saber provar, você provar que é quem você é. Meu amigo, acredito ou não acredito, é problema seu, né? Eu sou eu, você acredita se quiser. Esse negócio de... quando você vai fazer um negócio com alguém, pode ser que a outra parte exige que você prove alguma coisa, aí você prova. Mas tem que provar a priori, né, a todo momento, tem que ter um governo para provar que você é você. Isso é uma insanidade, isso é uma invasão de privacidade enorme, que jamais deveria existir esse tipo de coisa. E aí quando eu falo esse absurdo, o pessoal fala, não, mas é normal, o mundo inteiro faz. Não, o mundo inteiro não faz, não. É aqui no Brasil que o pessoal é tão gado, mas tão gado, que aceita esse negócio de identidade. Não porque eu vou lá no Detran passar meus dedos lá nas coisas lá para ficar registrado e não sei o que lá. É um absurdo isso, não deveria existir. Agora nos Estados Unidos eles estão perdendo a guerra também, estão exigindo agora a Real ID por lá. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Mor Secretum, Cadeira Dupla do Flávio Dino e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Real ID, na verdade, não é novo lá nos Estados Unidos, tá? Ele surgiu justamente na época do ataque às Torres Gêmeas lá nos Estados Unidos. Até então, a Constituição americana proíbe a identidade. Você não pode exigir uma identidade do cidadão. Por que isso? Porque é lógico que os estados usam isso para oprimir o indivíduo, né? Exigir identidade, exigir saber quem é você. O estado não tem esse direito, se você estiver fazendo alguma coisa errada, o estado pode te punir. Mas ele não pode exigir que você se identifique, coisa e tal. Isso é uma invasão de privacidade sem tamanho. Isso não deveria existir de forma alguma, né? Mas é sempre aquele velho dilema. O estado vai crescendo nessa história de que, olha só, temos uma ameaça, né? Existe um risco de segurança, precisamos ter mais segurança. E aí inventaram lá em 2002 esse negócio de Real ID lá nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos a maior parte do pessoal usa como identidade a carteira de motorista. Mas a verdade é que carteira de motorista não é identidade. Por quê? Porque você pode não guiar. Eu, por exemplo, volta e meia, estou lá nos Estados Unidos, eu não guio, não tenho carteira de motorista, não tenho identidade lá. Tenho um passaporte se precisar para alguma coisa, mas identidade eu não tenho por lá. E de novo, não precisa, se você não guia, né, a carteira de motorista você tem se você guiar. Acaba muita gente até tirando a carteira de motorista para ter um documento de identidade lá nos Estados Unidos, né? E desde 2002 as carteiras de identidade na maior parte dos estados já são ligadas ao sistema Real ID. Então como é que funciona esse Real ID lá? É um banco de dados centralizado no governo americano, que os estados, é igual funciona no Brasil também, são os estados que emitem a identidade, como é aqui no Brasil, mas os estados podem se ligar a esse Real ID, então quando eles emitem a carteira de motorista, já ficam os seus dados registrados no sistema central lá dos Estados Unidos. Mas de novo, é uma coisa voluntária. Em tese, você não precisa de carteira de motorista. Já é um passo maior do que hoje. Agora, o que está acontecendo neste momento? O governo Trump, lembra? O governo Trump, aquele que falava de liberdade, coisa e tal, está querendo exigir a Real ID para voos domésticos. Meu amigo, lá nos Estados Unidos, você entra no avião, não precisa mostrar identidade, não. Não tem identidade. E realmente, eu concordo. Para que mostrar identidade? Que história é essa? Para que saber a identidade da pessoa? Pô? Agora eles vão exigir o Real ID para embarcar em voos lá nos Estados Unidos. Então você vai ter que ter ou um passaporte ou uma carteira de identidade Real ID para viajar lá nos Estados Unidos, né? Aqui, ó. Isso foi originalmente recomendado pela comissão do 9 de setembro, né? Do caso lá das Torres Gêmeas. E agora está tendo uma grande revolta com relação à privacidade e preocupação de vigilância do Estado, né? Muitos críticos avisando que isso daí vai pavimentar o caminho para um sistema de identificação nacional.
Olha só a preocupação, eles não querem um sistema de identificação nacional. E aqui no Brasil o pessoal, não, porque tem que usar a identidade. Você está errado, Peter. Como é que você vai saber se a pessoa é a pessoa, se ela não se entregar completamente com todos os documentos dela para o governo? Caramba, bicho, que absurdo, vocês não acordam, não? Cambada de gado. Não, não tem que ter, é um absurdo o governo registrar quem são as pessoas. Não tem que ter nada. Se você cometer um crime, o governo pode ir atrás de você, eu não estou dizendo isso. É lógico que tem que ir atrás de você. Você cometeu um crime, você está errado. Mas se você não está fazendo nada de errado, não tem que o governo ficar sabendo o que você está fazendo, ou interferindo na sua vida, ou tendo identidade, tendo suas digitais. Isso é um absurdo. Como que os nossos pais aceitaram esse negócio sem brigar? Lá nos Estados Unidos, pelo menos eles estão brigando. Estão achando um absurdo, né, que ter esse negócio de ID nacional nos Estados Unidos lá. Aqui, ó, outros temem que você botar um monte de dados nacionais vai ficar em risco. Olha o que acontece aqui no Brasil. Tu vai lá na Santa Ifigênia, tu compra CDs e mais CDs com CPF, identidade, número, de todos os números seus, tá tudo vazado lá na Deep Web. Governo, tem poucas entidades tão incompetentes nesse mundo quanto o governo. O pessoal tá com medo do quê? Vão botar as informações de todos os americanos numa base de dados? Vai vazar essa porra. É lógico que vai. Governo é uma incompetência só, tanto lá quanto aqui, quanto em qualquer lugar do mundo. Então, ou seja, o que acontece aqui no Brasil, né? Fizeram a LGPD. Eu rio tanto da LGPD, porque você sabe que eu trabalhei com esse troço, né? Houve uma época que, na minha consultoria, entre as coisas que eu fazia consultoria, é para as empresas implementar LGPD. E eu sempre achei isso uma ironia, cara. Uma besteira. Meu amigo, o governo é de onde vaza a maior parte das informações aqui no Brasil. De vez em quando tem uma empresa privada ou outra que vaza, é verdade. Mas, cara, quem se importa com vazamento de empresa privada se o governo vaza, cara? A base do CPF, tu compra a base de CPF brasileira com todas as pessoas vivas e as mortas, atualizadíssima, você compra na Deep Web aí, a qualquer momento, é fácil. Por quê? Porque vaza o tempo todo esse tipo de coisa. Segurança da informação do governo brasileiro é uma piada, é engraçado pra caramba, de tão piada que é isso. Enfim, aqui ó, expõe milhões de pessoas a potencial de hackeamento, roubo de identidade e vigilância governamental. Isso é um problema, que as pessoas aqui no Brasil têm essa ideia, não, porque se você não deve nada, você não tem que temer, né? Quem não deve, não teme. Eu vejo volta e meia o pessoal da direita falando isso, meu amigo, é porque nunca foram atrás de você. No dia que algum funcionário público não for com a tua cara e quiser te sacanear, aí tu vai entender por que não tem essa de que não deve, não teme. Funcionário público, o policial, a pessoa que tem a fé pública, que tem capacidade de se resolver e contra ti, tu tá fudido, tu não fez nada de errado e nego vai correr atrás de qualquer detalhe para tentar te enquadrar em alguma coisa. Meramente te investigar já é uma punição. Você abrir um processo contra você já é uma dor de cabeça do caramba. Tu tem que contratar advogado, tu vai ter busca e apreensão na sua casa. Ah, mas se você não deve, você não teme nada. Não, se você não deve, menos mal. Você não, a chance de dar merda é menor, mas... Meu amigo, pode ter certeza, é uma colonoscopia esse negócio, você se ferra do mesmo jeito. Não tem esse papo de que se não deve, não teme, não. Governo, você tem que controlar o governo para ele não invadir a sua privacidade. Identidade é um erro, haver identidade no Brasil é um erro, tinha que acabar com essa porra. Aqui, ó. Esse aqui é o tal do Real ID, tá vendo? É uma identidade, aqui, ó, tá ligada a carteira de motorista deles lá, né? Mas, de novo, se você não dirige, você não precisa ter. Você tem se você quiser, não precisa ter, né? E, no final das contas, eles estão falando sobre isso. Agora vão passar a exigir isso para voos lá nos Estados Unidos. E isso é um problema no final das contas, né? Enfim, um absurdo isso, uma pena que até os Estados Unidos está caindo nessa coisa, mas eu acho também que estamos chegando num ponto já que isso vai ser superado muito rapidamente pela informação descentralizada e distribuída, os governos já estão se enfraquecendo muito rápido, isso vai acabar resultando em nada no final das contas.